O nosso experimento ele se chama Sal e Gelo e a gente visa realizar uma experiência em que a gente consiga derreter gelo utilizando sal, a gente pode chamar dessa maneira, né? E para isso a gente precisa dos seguintes materiais. A gente precisa de cubos de gelo, 2 cubos, né? Ou pode ser qualquer forma de gelo também, não precisa ser exatamente cubos. A gente precisa de um pouco de sal e a gente precisa de pratos de plástico ou de vidro também, tanto faz. Para isso a gente vai pegar os pratos, né? Você pode fazer em um só, no nosso caso a gente fez em um só, mas para você dar uma observada um pouco melhor você pode fazer em 2 também, né? Mas enfim, a gente pega aqui um prato, coloca os 2 gelos. Em um dos gelos a gente insere um pouco de sal e vocês vão ver em seguida que ao passar do tempo um dos gelos, né, o gelo que está com sal, ele derrete mais rapidamente. E para explicar isso um pouquinho para vocês, esse fenômeno ele se chama crioscopia. A crioscopia ela nada mais é do que uma propriedade da matéria em que a gente consegue manipular a temperatura de fusão, né, dessa matéria. Em específico aqui a gente está falando da água, né? De que maneira? A gente consegue manipular ela colocando um pouco de sal, que seria um soluto. E aí entra um pouquinho dessa questão, uma questão de química, né, em que a gente tem uma solução, um solvente e um soluto. O nosso soluto é o sal e o solvente seria a água em forma sólida. E aí, a partir do momento que a gente coloca o sal no gelo, a gente consegue observar que o gelo, a água na verdade, a temperatura de fusão dela é manipulada de maneira a diminuir. A temperatura de fusão dela passa a ser menos 22 graus Celsius, ao invés de ser 0 graus Celsius. A temperatura normal da água de fusão, ou seja, quando ela passa do estado sólido para o líquido, é 0 graus Celsius, esse intervalo. Então passa a ser menos 22 graus Celsius. Então o gelo que está com sal, ele passa a ter essa temperatura de fusão, então é muito mais fácil dele começar a ser derretido. Até porque, né, a maioria dos lugares a temperatura ambiente é 25 graus Celsius, mais ou menos por aí. Então fica muito mais fácil. Por isso que o gelo que está com sal, ele derrete mais rápido. E o gelo que está sem sal, ele derrete normalmente. Então essa seria a explicação certinha desse experimento. Muito obrigado.